Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao terceiro e último vídeo sobre modernidade e horror. No vídeo de hoje, a gente vai discutir se teve ou não cinema de horror no Brasil. A gente vai descobrir se aqui já foi muito tradicional, se ainda a gente tem esse gênero, como que foi as produções no passado. Então, se você quer saber mais sobre isso, continua assistindo. Apesar da gente não ter uma tradição muito forte no cinema de horror, como outros países igual o Japão ou os Estados Unidos, a gente tem sim alguns filmes que são enquadrados nesse gênero aqui no nosso país. E quando a gente fala desse gênero de horror, a gente se liga imediatamente ao famoso personagem do Mojica, o Zé do Caixão. Mas tem muitas pesquisas que mostram que o gênero já havia sido produzido há muito tempo antes desse filme, só que foram catalogados como outro gênero, como tragédia ou como drama. A Laura Canepa fez uma pesquisa sobre catalogação desses filmes perdidos e esquecidos, e nessa pesquisa, desde 1930 até hoje, a gente tem em torno de 500 filmes que foram simplesmente esquecidos e que fazem sim parte do gênero de horror. E o critério para essa pesquisa, para esse enquadramento, para essa catalogação, foi o seguinte: elementos monstruosos ou inexplicáveis racionalmente, ou também imagens extremamente violentas e misteriosas. A gente se pergunta, por que existiram tantos filmes produzidos de horror aqui no Brasil, mas quase nenhum ou pouquíssimos deles foram catalogados dentro desses gêneros? Porque poucos deles foram enquadrados dentro do gênero de horror. E a gente tem como resposta o fato de que isso foi apagado justamente pelo desprezo da crítica. Na época de 1950 e de 1960, era muito comum que se quisesse que se formasse uma tradição cinematográfica de produção nacional brasileira que fosse muito genuína. Então, os filmes que não se adequassem a esse tipo de processo mais genuíno, de temática genuína, eram excluídos, que a gente pode chamar de mainstream da época. A gente entende que o Brasil é um país que tem sim produções desse tipo, desse gênero, só que essas produções não têm um padrão ou tradição, sendo elas híbridas, representativas e expressivas, segundo também a Laura Canepa naquele estudo que ela fez de recolhimento dos filmes perdidos nessas décadas por aí. E claro que, como a gente tá falando de filme, e a gente também tá falando de filme de terror, não podem faltar as indicações. Então a gente tem como primeira indicação A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, que é do Mojica, que também criou o personagem do Zé do Caixão. E esse filme é um clássico e mudou também a percepção dos brasileiros diante do gênero horror. A gente tem também como indicação o filme Também Quando Eu Era Vivo, esse aqui de 2014, mais recente, que é uma adaptação do filme O Cheiro do Ralo, do Mutarelli, e que também tem uma cenografia incrível. E por último, como filme mais recente, lançado há 2 anos, a gente tem Terapia do Medo, que conta a história de gêmeas idênticas que foram fazer uma sessão de hipnose, que não deu muito certo, obviamente, a gente já espera isso de um filme de terror. E que depois dessa sessão, em uma das irmãs é despertado um espírito maligno e a gente tem que descobrir como elas vão lidar com isso. E lembrando também que esse é um trabalho de divulgação científica, então toda essa discussão abarcada tanto nesse quanto nos outros 2 vídeos foi feita a partir de textos teóricos. Então, se você tem interesse em ler mais sobre isso, a gente vai deixar os links dos textos na íntegra aqui embaixo na descrição. E também vamos deixar o link para que você consiga acessar um pouco mais sobre esses filmes que eu indiquei aqui no final. Então é isso, obrigado por acompanhar a série e até mais.